Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 352. Então, como eu estava dizendo, o retorno ao corpo físico, ao mesmo tempo que é uma bênção, porque a reencarnação é o espírito de volta ao corpo físico para reparar os débitos do passado cometido com os teus algozes. A reencarnação é uma oportunidade que Deus concede ao espírito dele evoluir e também de ajudar milhões de outros seres, porque não é só aquele que reencarna que se beneficia com a reencarnação dele. Um cientista, por exemplo, quantas pessoas se beneficia com o trabalho árduo de um cientista. A oportunidade também, nós temos que entender que a reencarnação é o mesmo que o espírito, ou melhor, é o mesmo que o aluno quando se matricula em uma faculdade. Para alguns espíritos é o mesmo que adentrar uma faculdade. É o mesmo que para outros espíritos é o mesmo que adentrar a uma penitenciária, porque tudo é de acordo com a evolução do espírito. É onde nós reencontramos, através da reencarnação, nós reencontramos aqueles nossos algozes, quando temos oportunidade de quitar os nossos débitos para com eles, Então, não há evolução. É impossível evoluir senão através da reencarnação. Então, é natural que todo mundo, todo espírito um dia chega ao estado de lucidez. Eu não sei se você conseguiu entender. Mas até chegar ao estado de lucidez, existe uma escala muito grande. Uma escala muito grande. Muitos espíritos, como eu disse, eles não sabem que reencarnaram, que desencarnaram. Mas vamos tratar a respeito daqueles, Tem muitos espíritos que têm medo de reencarnar, medo de reencontrar aqueles os quais eles prejudicaram em vidas passadas. Por exemplo, um traficante, vamos pensar assim. Quantos milhões de vidas um traficante não destrói? Ele não só destrói a vida daquele usuário, como também a vida dos familiares. Então chega um momento
que aquele traficante ele precisa reencarnar. Ele precisa reencontrar aqueles os quais ele prejudicou em existências passadas aqui na Terra. Porque senão não muda de evolução, não muda de patamar evolutivo. Então, muitos têm medo de reencarnar e de reencontrar os seus opositores, os seus algozes, né? Os seus rivais. Eles têm medo de reencarnar. Mas isso é o esmiuçamento. Você entendeu? Porque tem tanta coisa nesse tema lá para frente que você nem imagina. Mas veja bem, ó. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Os bons espíritos respondem assim, ó. Pressentem-na. Então, os espíritos, esses que se prepararam e que se preparam para reencarnar, fora esses, nestas condições que nascem através do processo compulsório, totalmente letárgico, na amnésia total, esses espíritos que se preparam para reencarnar, eles pressentem quando vão reencarnar, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Isso é muito fácil da gente fazer uma comparação. É lógico que você vai tomar seus devidos cuidados, mas só para você ter uma certa noção. Amarre um pano que dê para tapar os teus olhos e peça para que alguém acenda a chama lá do fogão a gás. E você vai devagarinho assim para você não se queimar. Isso é lógico que isso aqui é um estudo, só para eu conto essas histórias assim para as pessoas entenderem, para ficar mais fácil. Então você vai com a mão assim devagarinho, devagarinho. De repente você vai perceber que um certo calor começa a inundar a tua mão. A tua mão começa a ficar quente. Por que ela começa a ficar quente? Porque a tua mão está aproximando-se da chama do fogão a gás. Outro teste. Tape os olhos e abra a geladeira e leve a mão lá oh, meu Deus do céu. Eu tenho esse trem também em casa, será que eu não vou lembrar agora? No congelador. Ai, graças a Deus, fui salvo. Então você leve a mão lá no congelador, você vai perceber que a temperatura vai mudar. A tua mão vai começar a ficar gelada. Mas você retira a mão, você vai perceber que a temperatura da tua mão volta ao normal. Então é assim que os espíritos pressentem a reencarnação. Não tem assim aquele momento específico. Tem pessoas que diz assim, nos pergunta assim, quantas vezes eu ainda irei reencarnar? Olha, minha filha, olha, meu filho. Não se preocupe com essa questão, não. Se preocupe em fazer o melhor possível,
já que você aqui no corpo físico se encontra. Não se preocupe com desencarnar, não reencarnar. Se preocupe com o momento atual que você vive aqui na Terra. Porque, gente, não há vantagem nenhuma em desencarnar antes do dever cumprido. Não há vantagem. Só há vantagem àqueles que já cumpriram o que tinham que cumprir aqui no corpo físico e que retornaram à pátria espiritual através de um processo normal, natural, você entendeu? Programado antes de reencarnar aqui à Terra. Agora tem pessoas que ficam preocupadas. Quantas vezes será que eu ainda irei reencarnar ainda aqui na Terra? Ora, gente, se nós somos eternos, você entendeu? Nós passamos a ser eterno. Porque você sabia que nós não somos eternos, né? Nós não somos eternos. Eterno é Deus, que não teve começo, nem meio, nem fim. Nós tivemos começo. Por isso nós não éramos eternos. Nós passamos a ser eternos a partir daquele momento que Ele nos criou. Então, se nós temos pela frente, vamos pensar assim, toda a eternidade, não vamos nos preocupar se ainda nos resta 10 bilhões de reencarnações até atingirmos o número 50 simbólico que eu inventei aqui para facilitar a história. Né? 10 bilhões de reencarnações. Não vamos nos preocupar com isso, não. Sabe por quê? Porque a reencarnação, a desencarnação, faz parte dos desígnios das leis de Deus. Independe de nossa vontade. Independe de nossa vontade. Vai ao juiz e diga para o juiz assim: Vossa Excelência, eu queria que a Vossa Excelência escrevesse aqui em letra bem grande, porque eu ando meio ruim das vistas, que eu não vou desencarnar nunca na eternidade. Para você ver se vai resolver alguma coisa. Vossa Excelência, eu queria que a Vossa Excelência determinasse, criasse uma lei que proibisse a reencarnação. Para ver se vai resolver alguma coisa. Não depende do homem, não depende de nós, depende de Deus, depende de Jesus. E também depende de nós. Mas como depende de nós? Não reencarnar mais depende do nosso comportamento moral aqui na Terra, de nós agirmos como nosso Senhor Jesus Cristo agiu. Desde o princípio seguiu em linha reta, segundo Emmanuel. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua bagagem, ele possui menos reencarnação que nós, porque ele praticamente não errou. Agora, nós só reencarnamos porque muito erramos, e enquanto nós não quitarmos o último ceitil, está na Bíblia isso, enquanto nós não quitarmos o último ceitil, no Evangelho também, nós não nos libertaremos. Então, não depende, assim, propriamente dizendo, não depende de Deus e nem de Jesus, depende de nós.
chegarmos no número 50 simbólico que eu disse e chegar ao ponto de não necessitar mais reencarnar. Mas não pensemos que depois lá nós vamos ficar na sombra tomando água de coco, que não. Lá é que o trabalho triplica. Lá é que triplica o trabalho. Mais uma vez evoluído, isso não nos fará diferença alguma. Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia. Tá vendo? O processo é inevitável. É inevitável. Não adianta a pessoa questionar. Ah, porque eu não quero reencarnar. Ah, porque eu não quero desencarnar. Isso não está na nossa alçada. Graças a Deus. Mas ignoram quando isso se dará. Olha só para você ver. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Nós ignoramos tanto a reencarnação quanto a desencarnação. Nós ignoramos. Mesmo o espírito, no plano espiritual, sabendo que ele irá reencarnar e que está aproximando o momento, muitos ignoram, porque a reencarnação para o espírito é o mesmo que a desencarnação que se dá conosco aqui no plano Terra. Ele desencarna de lá e reencarna aqui. Nós desencarnamos aqui para retornarmos à pátria espiritual. O nosso retorno à pátria espiritual é o mesmo que o nosso retorno à verdadeira morada do Espírito, a verdadeira residência, a verdadeira moradia, a verdadeira casa do Espírito. É como se fosse uma reencarnação nossa no mundo espiritual. Olha para você ver como são as coisas. Agora, mas ignoram isso, Isso se dará. O que significa isso? Aqui na Terra nós sabemos que o processo desencarnatório é inevitável, mas nós ignoramos esse processo desencarnatório. Tanto é que ninguém se prepara para o desencarne. Ah, Luiz, pelo amor de Deus, nos preparar para desencarnar? Por isso que o umbral está cheio, por isso que os espíritos estão perambulando para lá, para cá, pelas ruas, sem saber o que aconteceu com eles. Por isso que os túmulos estão cheios de espíritos através do psicossomático, do fluido animalizado. Por quê? Porque enquanto no corpo físico se preocuparam apenas com a matéria, apenas com a vida mundana, apenas com status, apenas com a alta sociedade, apenas com a ilusão, com a fantasia, apenas com o egocentrismo, se preocuparam apenas com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, com o ciúme, com a avareza, com a promiscuidade, com a toxicomania, com a porta larga. Então,
As pessoas que se preocupam só com isso, ele não está preocupado com o retorno à paz espiritual. Ele não busca pelo menos uma religião que o oriente, Agora você veja bem, hein? Isso é muito sério o que eu acabei de dizer, que o oriente corretamente, de acordo com os desígnios das leis divinas, porque caso contrário tem religiões que você as buscam e elas te levam a um estado de cegueira muito maior que antes você se encontrava. Então, em determinados momentos, às vezes é melhor você não ter religião nenhuma do que ter aquela que realiza em você ou que realizou em você uma lavagem cerebral e mais cego você se vê a partir daquele momento. Porque o negócio é muito sério. Você entendeu? Então, o indivíduo, ele se prepara para tudo no corpo físico. Olha, a pessoa se prepara meses e meses para casar. Ele se prepara para financiamento. Ele se prepara para formatura, festa de debutante. As pessoas vão ao salão de cabeleireiro, se prepara a agenda com uma semana, 15 dias, um mês de antecedência. Festa de aniversário. As pessoas se preparam para poder viajar para o exterior, ou não, ou aqui no Brasil mesmo, porque tem muitas regiões bonitas e gostosas no Brasil. Entendeu? As pessoas se preparam para um churrasco, se preparam para, assim, uma noitada de farra. As pessoas se preparam para tudo, mas você não vê ninguém se preparando para o desencarne. Crê em Deus Padre, Luiz. Preparar para desencarnar. Mas como que a gente se prepara para o desencarne? Agindo com honestidade, com dignidade, com humildade, com aceitação, com resignação. Você entendeu? Procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Se interessando pelo sofrimento do próximo, se colocando no lugar do próximo, sendo útil aqui na Terra, não vivendo aqui na Terra apenas ocupando espaço, contribuindo com uma instituição de caridade, adotando uma criança num lar onde eles cuidam dessas crianças. Mas como adotar uma criança, Luiz? Vai lá e na diretoria e diga assim, olha, eu queria adotar uma criança. Quais são os nomes das crianças que tem aí? Deixa eu dar uma olhada. Que nós temos aqui de A a Z. Tá. Então eu quero, aí você olha um nominho ali, você adota aquela criança. Você fala assim, Maria Cristina. Tá lá escrito no prontuário lá. Então eu vou adotar essa criança aqui pro resto da minha vida. Todo mês eu vou contribuir com R$50 para essa instituição em nome de Maria Cristina. Isso é adotar, gente. Adotar não é você só ir lá e pegar aquela criança e trazer para dentro do seu lar. É adotar ela anonimamente. Esta é a verdadeira caridade. Adotar anonimamente. Você entendeu? Aí todo mês alguém vai à sua casa e pega aqueles R$50, ou vocês discutem uma outra forma de pagamento para ficar mais fácil. Então você sabe que todo mês você contribui com aquela criança, porque você adotou.
E você passa a ter um amor tão grande por aquela criança, que daí a pouco você se vê lá no meio daquelas crianças lá também, principalmente agora, nessa época da pandemia, no ano de 2021, que se Deus quiser não vai acabar nunca mais, né? Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência a esse assunto.